Bom, pessoal, a gente está de volta, já mostrando aí para vocês um gráfico e um mapa, falando sobre as religiões, né, uma vez que a gente terminou aí o primeiro vídeo falando exatamente que o Oriente Médio era o berço das três maiores religiões monoteístas do mundo, né, as três principais religiões monoteístas do mundo, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, ó, esse gráfico aqui, ele mostra para a gente já que a maior parte dos muçulmanos está na Ásia, ok? Mas não no Oriente Médio. Como eu estava dizendo para vocês, a gente tem a Indonésia, que é um país do Sudeste Asiático com quase 300 milhões de pessoas e a grande maioria deles é de muçulmano. A gente vai ter a Índia com uma minoria de 200 milhões de muçulmanos, tá certo? Então, a maior parte dos muçulmanos que existem no mundo não estão exatamente no Oriente Médio. Porém, o Oriente Médio e o norte da África, que a gente vai chamar de mundo árabe aí, principalmente, né, vão concentrar a segunda, maior parcela de muçulmanos do mundo. Tudo bem? Esse mapinha aqui nos mostra bem, ó, os muçulmanos estão marcados aqui em verde, então dá para perceber bem que, como estava na informação do slide anterior, 90% da população muçulmana, 90% da população do Oriente Médio é de muçulmanos, tá? Então é exatamente onde eu estou passando aqui o mouse, tá, para vocês. Agora é importante lembrar que os muçulmanos se espalharam, vieram aqui para o norte da África, vieram para o sul e para o sudeste asiático, e por conta disso, a gente hoje não tem uma maioria de muçulmanos árabes e nem uma maioria de muçulmanos vivendo no Oriente Médio, ok? Então, é importante exatamente para a gente poder ter essa dimensão, tudo bem? Bom, voltando lá para o nosso slide das características, né, das principais características da região que a gente está trabalhando, uma outra coisa que chama bastante atenção é isso aqui, ó. Do ponto de vista geográfico, o Oriente Médio ele se impõe como sendo uma região muito importante, porque ele é a passagem de três grandes continentes. É a passagem, vou mostrar lá para vocês de novo, ó, da África. Lembrando que o Egito aqui ele fica na África, né, no nordeste da África, a Ásia e a Europa, que está aqui em cima. Então, historicamente, essa região ela sempre foi usada, tanto por terra quanto por mar, como rota comercial. Então, ó, naturalmente, o Oriente Médio, o que nós chamamos de Oriente Médio, se impõe como uma região importante. Tá? Antes mesmo das questões religiosas, antes mesmo da questão envolvendo o petróleo, que a gente vai mostrar daqui a pouco, o fato de aqui estar o continente africano, aqui estar a Ásia e aqui em cima a Europa, ok? Isso aqui é o mar Mediterrâneo já. Né? Então, logo aqui fica o Estreito de Bósforo, as ilhas gregas, tudo bem? O mar Egeu, o mar Adriático, um pouco mais para frente. Então, assim, aqui a gente já tem o continente europeu, aqui a Península Arábica é o início aí do continente asiático, e aqui a gente tem a África. Então, geograficamente falando, a gente já tem uma região que se impõe quase que naturalmente como uma região muito importante. Não há nenhuma outra região do mundo, tá, similar a essa porção, a isso que a gente chama de Oriente Médio, no sentido de significar a passagem de três continentes, tá certo? Então, ó, voltando lá para as principais características que a gente está mostrando, aí vem, sem dúvida nenhuma, uma outra característica que acabou transformando o Oriente Médio em uma região muito importante, principalmente a partir do início do século XX, que são as reservas de petróleo. Tá? O fato de o Oriente Médio abrigar quase 70%, né, 65% das reservas de petróleo no mundo, hoje a gente tem reservas comprovadas aí em 1 trilhão de barris, mais ou menos, né, o que dá para aproximadamente 100 anos de consumo. E isso caso o consumo se mantenha estável e caso também não sejam encontradas novas jazidas significativas. E quase 70% de todo esse volume está exatamente no Oriente Médio. Então, isso ajudou a catapultar ainda mais o Oriente Médio, né, para um ponto de destaque, de protagonismo, um lugar de destaque e protagonismo na geopolítica mundial, certo?
Então, ó, vou mostrar aqui para vocês esse mapa e esse gráfico que mostra exatamente isso, ó. Aqui onde a gente tem essas torrezinhas, essas plataformas, a gente mostra exatamente os países que são os maiores produtores de petróleo, né? Então vem a Arábia Saudita, vem o Iraque, o Irã, os Emirados Árabes Unidos, tá certo? São os países, os maiores produtores. Percebam que essa região aqui, que daqui a pouco a gente vai mostrar também, que é exatamente a Palestina, tá? Não tem petróleo. Então, depois a gente vai falar com calma, com cuidado, mas já para adiantar, o conflito especificamente aqui da Palestina entre árabes e judeus não é por conta de petróleo. Tá? Mas só para daqui a pouco a gente fala melhor disso para deixar aí um gostinho para a galera. Então, assim, ó, o gráfico ele vai mostrar para a gente os maiores produtores de petróleo do mundo. Então, olha quantos países do Oriente Médio eu vou ter aqui: a Arábia Saudita, destaque absoluto, o Iraque, beleza? Aparecendo aqui, o Irã, Kuwait, Emirados Árabes, perceberam? Então, a gente vai ter aqui entre os maiores produtores, o Catar, aqui embaixo. Então, entre os maiores produtores, a gente vai ter aqui uma predominância regional dos países do Oriente Médio, certo? Tudo bem? Bom, o que, como a gente estava dizendo, ajuda a transformar a região em um lugar ainda mais importante do ponto de vista geopolítico, certo? Bom, vou mostrar um mapinha para vocês agora, tá? Um mapa histórico, né, que dá conta exatamente dessa importância da qual a gente está falando, né, que não vem de hoje. Então, ó, essa região que fica entre o rio Tigres e o rio Eufrates é a antiga Mesopotâmia, é o atual Iraque, tá certo? É mais ou menos onde fica hoje a cidade de Bagdá, tudo bem? E essa parte que está em verde aqui é exatamente a parte que aonde é possível cultivar alimentos em uma área predominantemente muito árida, né? Então, toda essa parte aqui ao sul, né, ela é praticamente desértica, tá certo? Pouquíssimos lugares aqui onde é possível fazer uma ocupação humana razoável. E ao norte, a gente tem várias cadeias de montanhas cortando aqui a Turquia, o Irã, tá? Aqui mostra, por exemplo, a cadeia de montanhas de Zagros. Então, assim, ao norte dessa região não é possível, né, o cultivo e a produção de alimentos de maneira significativa, não, praticamente não há espaço. E embaixo há um lugar muito árido, uma região muito árida, ao sul aqui, uma região muito árida, não há água disponível. Tá certo? Então, os lugares de cultivo ficam espremidos, então é exatamente por isso ó, o Vale do Rio Nilo e o Delta do Nilo, aqui no Egito. Essa parte que eles chamam aqui de Canaã, e aqui é onde hoje é o Líbano, né, que é a região da Palestina, tá certo? Onde vai ter aqui o Mar da Galileia, onde vai ter as nascentes do Rio Jordão e o próprio Rio Jordão, que vão ser as fontes de água aqui da região, e o Vale do Tigre e do Eufrates, beleza? Que vai ser exatamente onde as pessoas vão conseguir cultivar. Então, isso também ajuda a explicar boa parte das disputas, boa parte dos conflitos locais, uma vez que eu tenho áreas muito restritas, isso historicamente, né, para o cultivo e a produção de alimentos. Ok? Bom, esse mapa aqui começa a mostrar a forma que o Oriente Médio está ganhando hoje, né, ganha para os dias de hoje. Apesar desse mapa aqui ele ter mais de 100 anos. É o mapa que dá conta do chamado Acordo Sykes-Picot, de 16 de maio de 1916. Foi um acordo feito entre Londres e Paris, exatamente para dividir essa região ao final da Primeira Guerra Mundial. Essa região ela era controlada pelo Império Turco, pelo Império Otomano até a Primeira Guerra, e como a Primeira Guerra vai ser vencida pela Tríplice Entente, né, Londres e Paris, ou seja, Inglaterra e França, vão estabelecer protetorados aqui, vão estabelecer mandatos aqui nessa área. Tá? Então, ó, basicamente, o que é hoje o Líbano e a Síria vão se transformar em mandatos franceses. E o que é hoje a Jordânia, a Cisjordânia, a Transjordânia, o atual Iraque, o Kuwait também, vão se transformar em mandatos britânicos.
Então a gente vai ter já uma divisão aqui entre as potências ocidentais, mais especificamente Inglaterra e França, tá certo? Ao final da Primeira Guerra Mundial, ao final de 1918, esse acordo extraoficial foi feito entre Londres e Paris e ele foi ratificado depois, mais tarde, com a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919. Tá? E essa parte do Oriente Médio especificamente ficou dividida dessa forma. Tudo bem? Vai se passar o período entre guerras, 1918 até 1939, e ao final da Segunda Guerra Mundial, 1945, começam os movimentos de dependência e reorganização da região, tá bom? Que é exatamente o que a gente vai mostrar a partir do próximo vídeo, ok?